Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de alegria, mais uma noite, estarmos aqui reunidos e unidos para louvar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Eu já li a palavra dessa noite, não tem necessidade que os irmãos fiquem de pé, mas vamos nessa noite, aleluia, ler só um trechinho aqui, a qual o Senhor colocou no meu coração, que a epígrafe do texto diz sobre o filho da viúva de Naim. Versículo 11 diz: e aconteceu pouco depois ele ia até a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Amém? Pode se sentar. Aleluia, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem muito forte. Essa mensagem é uma mensagem que, aleluia, Jesus, se você observar aqui é uma mãe. É uma mãe que está levando seu filho para o enterro. É uma mãe que tinha muitos sonhos. É uma mãe que, creio que no coração dela, ela havia planejado uma faculdade, um estudo, algo para aquele filho. Porque é isso que a mãe, o pai, que a família, aquele que é mais próximo faz por alguém da sua casa. Aleluia. A Bíblia vai narrar que essa mulher é viúva. E essa cidade aqui, a qual Deus fala, usando aqui Lucas, a Bíblia vai dizer que ela é da cidade de Naim. Naim é uma cidade a qual essa mulher vive por ali. Aleluia. Por isso que diz que o filho da viúva de Naim. Aqui fala 3 frases aqui que chamam muita atenção. 1, filho. 2, viúva. E Naim. Aleluia. Então, que tem um nome próprio e 2 pronomes, que é filho e viúva. Filho não está dizendo o nome, viúva também não. Agora, a cidade, já está dizendo Naim. Então, quando você, aleluia, está viajando, ou quando você está conhecendo alguém, a primeira coisa que eu te pergunto: você é filho de quem? Qual cidade você é? Você é casado, solteiro, qual é o teu estado? Assim é essa mulher. Aleluia. Só que agora nada disso importa mais para ela. Aleluia. O que importa para ela agora é enterrar o teu sonho. É enterrar o teu projeto, já que não dá para fazer mais nada. Pelo menos um enterro digno. E a Bíblia vai dizer que quando esse menino morre, essa mulher contrata as carpinteiras. Carpinteira na Bíblia quer dizer uma pessoa que é paga para chorar no velório de alguém. Hoje não se faz mais isso, mas antigamente, até as pessoas que iam ao teu velório para ficar à noite, ali dias, eram pagas para chorar. Por isso chamava carpinteira, porque elas eram pagas para chorar no velório da família. Aleluia, Jesus. Então a Bíblia vai dizer que um certo dia, lá no capítulo 7, versículo 11 em diante, vai dizer que um certo dia aconteceu depois de ir até a cidade chamada Naim. Aleluia, ou seja, Jesus já tinha passado por aquela cidade. Ele já tinha ido àquela cidade chamada Naim. E com ele uma multidão, muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. Uma parte era multidão, outra parte era discípulo. Glória a Deus. Só que enquanto Jesus chegou perto da porta da cidade, porque as cidades também, irmãos, não eram abertas, elas tinham portas, portões. Elas tinham muro,
A Bíblia fala que quando Deus incomoda, aleluia, Jesus, aleluia, Deus incomoda ali Neemias para ir até aquela cidade para reconstruir, porque aquela cidade também tinha muros, a cidade de Jerusalém, mas os seus inimigos haviam tacado fogo naquela cidade e acabado com tudo. Então Deus incomoda Neemias para uma grande obra, para uma reconstrução. Então as cidades elas eram fechadas. E quando os inimigos vinham, eles apoderavam, levavam os homens, as mulheres, também as crianças, e todos os utensílios da casa do Senhor também os reis levavam junto. Levavam tudo e saqueavam fogo na cidade. Não ficava nada. Aleluia. Então essa cidade, ela tinha porta. Só que enquanto Jesus ia, vinha aquela mulher. Jesus está chegando e a mulher está saindo. Jesus está chegando para uma grande obra e a mulher está saindo para o final. Aleluia. Aleluia. Jesus está começando e aquela mulher está terminando, porque eu creio que o coração daquela mulher não pensava mais nada. Aleluia. Aquela mulher estava ferida, aquela mulher estava despedaçada. Além daquela mulher ter perdido o seu esposo, agora ela perde também o seu filho, ou seja, não resta mais nada. A esperança daquela mulher estava sendo levada junto com o seu filho. No momento que aquela mulher chegasse ao sepulcro, que colocasse aquele menino na sepultura, ali o sonho daquela mulher ia junto com ela. Aleluia. Só que Deus é tão maravilhoso. Eu creio que muitos ali estavam dizendo, é o fim. Eu creio que muitos olharam para aquela mulher e tudo o que queria era consolar aquela mulher. Mas nada consolava, porque não dá para consolar. Você dá uma palavra, você dá um abraço, você ajuda, mas você sabe que o maior consolo que aquela pessoa que está perdendo alguém, ou que está a ponto de perder, o único consolo dela é Jesus Cristo. Tem pessoas que nem acreditam em Deus, como eles dizem, mas na última hora eles clamam por socorro, porque eles sabem que depois da morte não dá para fazer mais nada. Aí então eles chamam pelos sacerdotes, eles chamam pelos missionários, eles chamam pelos pastores, eles chamam pelos obreiros, pelos irmãos, até pelaquela irmãzinha que está lá no fundo que ninguém dá nada. Naquela hora ele manda chamar aquela irmãzinha para orar, porque naquela hora ele sabe que a partir dali só mesmo julgamento. Aleluia. E como ele está indo sem Deus, ele sabe que um lugar de tormento o espera. Então quando ele tem a oportunidade, ele manda chamar. Aleluia. Só que essa mulher não se podia fazer mais nada, ela já está indo para o enterro do seu filho. Só que quando ela vai, Jesus vem. Para muitos ali estava acabado, mas Jesus é aquele que chega na última hora. Tem pessoas que dizem assim, olha, Jesus tarda, mas não falha. Eu te digo que Jesus nem tarda e nem falha, mas ele chega no momento exato. É aquele momento, aleluia, que eu e você diz assim, olha, não tem mais jeito. É aquele momento que o médico te desengana, é o momento que o teu vizinho fala assim, eu não posso te ajudar. É o momento que o teu filho fala não, é o momento que o teu pai diz, olha, aqui não dá para fazer mais nada. É aquele momento que você clama a Deus, então Deus lá do céu, ele te responde. Porque Deus é o meu e o teu socorro. Aleluia. Então Jesus chega à porta da cidade e ali ele depara com a mulher. E essa mulher está levando um defunto, além de estar morto agora, a Bíblia vai dizer que esse menino é filho único da sua mãe. Aleluia. E ainda que ela tivesse outros, a dor seria a mesma. Aqueles outros não iam, aleluia, preencher o vazio que aquela mãe está perdendo o seu filho. Porque muitos dizem que uma mãe é para sem filho não é para uma mãe.
Então, ainda que aquela mulher tivesse sem filho, nenhum daqueles ia preencher o vazio que aquele filho estava deixando. Aleluia. Mas a Bíblia vai falar que aquele filho é filho único. E ainda aquela mulher viúva, então não tinha como, aleluia, ela gerar mais filho, a não ser que ela se casasse novamente. A Bíblia vai dizer que aquela mãe, aleluia, perde seu filho é único, e além disso ela é viúva, ela está totalmente desamparada. Porque os viúvos de antigamente não são como os de hoje. Os viúvos de antigamente não tinham benefício nenhum, não tinha ajuda de ninguém. Glória. Aleluia. Aleluia a Deus. Grande. E a Bíblia vai falar mais na frente que aquela mulher carregava uma grande multidão. Uma multidão que estava também à porta da cidade. Ou seja, tinha duas multidões. Uma multidão que estava com a mulher e uma multidão que estava com Jesus. Aleluia. Mas nem a multidão que estava com Jesus, nem a multidão que estava com a mulher poderia fazer coisa alguma a não ser, aleluia, chorar junto com ela. Aleluia. Então, tem situações da nossa vida que por mais que nós tenhamos uma multidão do nosso lado, mas não vai poder resolver o nosso problema. Aleluia. Então, da parte de Jesus havia uma multidão, da parte daquela mulher, outra multidão estava com ela, consolando, mas só que era ter o sepulcro. Depois dali, não se podia fazer mais nada. Até o sepulcro, aquela mulher tinha uma multidão. Dali para a casa dela, era ela e Deus. Aleluia. E às vezes, do nosso lado também é assim. Às vezes você tem até um amigo. Mas quando você entra para dentro da sua casa, você não tem mais com quem contar. Aí é você e Deus. Então aquela mulher, a partir daquele momento, era ela e Deus. Só que enquanto isso, Jesus vem. E quando Jesus observa aquela mulher, ele se enche de compaixão, porque o versículo 13 vai dizer: e vendo o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aleluia. Aí você pergunta, mas por que Jesus não foi direto ao defunto, em vez de ir à mulher? Glória. É porque, irmãos, eu entendo que a Bíblia fala que os mortos não sabem mais nada. Então, Jesus não estava naquele momento preocupado com o corpo, porque o corpo estava ali. Jesus estava preocupado com aquela estrutura daquela mulher. Porque o que adiantava? Eu penso que se Jesus levanta o defunto, aquela mulher não está preparada, quem ia morrer era ela. Aí então Jesus, sábio, na tua sabedoria, Jesus vai primeiro à mulher. Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, não chores. E o defunto continua morto. Aleluia. Aí tem situações na nossa vida que você fala: Deus, o Senhor não está me ouvindo, porque o Senhor não foi até o problema. O problema ali era o morto, não era a mulher. Mas Jesus deixou o problema e foi ao encontro do autor do problema, aquela que estava sofrendo. Porque o morto não estava sofrendo. Quem estava sofrendo era a mulher que estava viva. Então muitas vezes nós achamos que Jesus vai agir por aqui, Jesus está agindo por aqui. Às vezes nós pensamos que Jesus vai agir dessa forma e Jesus já agiu de outra forma. Aleluia. Então Jesus, eu creio que se ele vai até o menino, se ele levanta o menino, ia causar um grande alvoroço, e aquela mulher poderia desmaiar e até morrer. Então Jesus vai de encontro àquela mulher, acalma aquela mulher, e Jesus fala: não chores. Quando Jesus chega até aquela mulher, irmã Nina, ele fala: não chore. Ele está dizendo: mulher, estou aqui. Eu cheguei. E quando Jesus chega, também chega vida. Porque aonde Jesus chegava, tinha milagre. Então aonde Jesus chegava, a história era mudada, aleluia. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não pode ser diferente. A nossa vida, aleluia, tem que ser como, aleluia, a Bíblia diz. A Bíblia fala que a festa que tem Jesus, ela não é uma festa pobre.
Quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus diz: mulher, não chores. Aleluia. Eu creio que aquela mulher não sabia nem realmente quem era Jesus. E ela poderia dizer: quem é você para dizer que eu não devo chorar? Tu não sabe a minha dor, não sabe o que eu estou passando, não sabe que eu perdi um filho. Mas aquela mulher se calou. Aquela mulher, quando Jesus diz: não chores. E às vezes Jesus está falando conosco e nós não cala para ouvir. Aquela mulher parou para ouvir Jesus. Aleluia. E quando aquela mulher para, Jesus ele já está agindo. Aleluia, Jesus na vida daquela mulher. Se fosse nos dias de hoje, aleluia, misericórdia. Se alguém parecesse para nós, ou para alguém da nossa família, e quando você está passando por uma grande tribulação e a pessoa chegar e falar assim: ó, deixa de barulho, para com isso. Você vai responder, porque a dor é sua, não é dele. Mas ali aquela dor que aquela mulher estava sentindo, Jesus também estava, porque ele se compadece com a minha e a tua dor. Aleluia. Jesus é diferente, pois a própria Bíblia diz que Jesus, movendo-se de íntima compaixão, disse: mulher, não chores. Agora pensa aí, Jesus chegar para aquela mulher: não chore. Por dentro dele ele já está chorando, mas ele tinha que ser forte. Então muitas vezes nós temos que ser fortes para alguém, mesmo que por dentro nós estamos chorando, mas nós temos que consolar alguém, né, irmã Lúcia? Às vezes por dentro de nós estamos querendo um abraço, e Deus está dizendo assim: vai lá e abrace alguém. E tudo que você está querendo é um abraço também. Tudo que você está querendo é uma palavra, e aí você chega, aleluia, e Deus fala: leve a palavra, não fique contigo, leva. O abraço que você está pedindo, eu quero que você abrace alguém. Aleluia. Então Jesus chega e abraça aquela mulher e fala: não chores. E aí, no capítulo 7, no versículo 14, é que ele vai até o defunto. Aí a Bíblia vai dizer que chegando-se tocou o esquife. Esquife significa defunto, morto. Tocou o esquife e os que levavam paravam. E disse: jovem, eu te digo, levanta. Aleluia. Jesus deu uma ordem. Se nós soubéssemos o tamanho do poder de Deus, a gente não chorava, não lamentava, não murmurava. A gente não perdia tempo com essas coisas. Aleluia. Porque o poder do Senhor é tão grande sobre a terra, sobre a humanidade, sobre os animais, sobre as vidas, sobre o vento, a tempestade. Nós não perdíamos tempo com murmuração, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Então ele olha para aquele rapaz e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E logo o defunto levantou e começou a falar. E em seguida ele entregou a sua mãe. É isso que Deus faz. Aleluia. Deus tira, mas também lhe dá. Deus arranca, mas depois ele devolve. E sarado, aleluia, curado. Então, aquela mulher, a partir daquele momento, eu creio que ela não era mais chamada a viúva de Naim, nem aquela que estava com o filho morto. Mas eu creio que aquela mulher, a partir dali, aquele povo que olhava para a viúva não considerava ela mais como uma desamparada, e nem muito menos com a mãe de um filho morto. Aleluia. Mas eu creio que todos olhavam para aquela mulher e falavam assim: ali vai a mulher que Jesus ressuscitou o filho dela. Ali vai uma mulher vitoriosa. Ali vai uma mulher cheia de poder, de unção, que Deus viu algo diferente nela. Ali vai uma mulher que não é mais humilhada. Ali vai uma mulher que outrora eu vi ela chorando. Aquela mulher estava indo à porta do sepulcro quando Jesus chegou. E a partir daquele momento eu creio que tinha lugares que aquela mulher passava, que não precisava ela abrir a boca. A pessoa olhava de longe e falava: aquela ali
é a mesma que ia levando o teu filho que Jesus ressuscitou. Então o nome do Senhor era glorificado naquela cidade. Então o nome do Senhor, por onde aquela mulher passava, era glorificado. Então muitas vezes não entendemos o processo. Muitas vezes não entendemos o que o Senhor tem nas nossas vidas. Alguém olha para nós e nos taxa de fracassado, de crentinho, pessoas que, aleluia, que não tem nada. Mas Jesus lá do céu olha para nós e vê tudo. Aleluia. E ainda que nós ainda não apapou ainda a nossa bênção, mas a gente já crê. Pelos olhos da fé que nós já tomamos posse do nosso milagre. Amém, Deus. Glória. Então não importa qual a tua situação que você está vivendo, ou que eu estou passando. Eu sei que tudo que eu passo é para a glória do nome do Senhor. Mesmo que tem momento que eu fico triste, tem momento que eu choro, tem momento que eu lamento, tem momento que eu falo, Senhor, só Tu sabes o que eu tenho passado. Senhor, o Senhor me conhece por dentro e por fora. Mas aí quando eu lembro da onde o Senhor me tirou, eu falo, Senhor, o Senhor tem algo muito grande na minha vida, porque da onde eu vim, só o Senhor para me tirar. Então se o Senhor me tirou de lá, não foi para me morrer no Egito. Se o Senhor me tirou do Egito, não foi para me mandar de volta para lá. Se o Senhor arrancou a minha família, aleluia, do Egito, não foi para morrer novamente no Egito, não. Se o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida, na minha casa, é porque o Senhor tem uma grande obra para realizar. Então só peço ao Senhor que daqui até lá, que o Senhor me conceda força, que o Senhor me conceda, aleluia, bênçãos, aleluia. E a maior bênção que eu peço ao Senhor é a minha saúde, para que eu possa permanecer de pé até o teu projeto ser concretizado na minha vida. Amém, glória. Aleluia. E aí eu volto a sorrir novamente, porque aí eu lembro de onde o Senhor nos tirou. E eu tenho certeza que o Senhor não tira o homem e a mulher do poço para depois deixar morrer afogado. Eu não acredito num Deus que tira o homem ou a mulher do monturo para depois deixar Satanás levar de volta para lá. Mas eu creio num Deus que tira e está tirado. Eu creio num Deus que salva e está salvo. Eu creio num Deus que assina um projeto, aleluia, e Ele concretiza. Eu creio num Deus que faz promessa e Ele cumpre. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Eu posso prometer algo para você e não cumprir. Você pode prometer para mim alguma coisa e não cumprir. Mas o Deus que nós servemos é diferente. Ele promete, Ele cumpre. Então eu acredito que da onde Deus nos tirou não foi para morrer na praia. Da onde Deus nos tirou não foi para deixar Satanás fazer de nós tapete. Agora Satanás pode até pensar que ele venceu a guerra, aleluia, mas ele não sabe que a nossa vitória está lá no final. Ele não sabe que o Deus que nos levantou, Ele permanece de pé. Ainda que o vento está balançando para lá e para cá, na minha e na tua vida, mas o Deus que nos chamou, Ele é fiel e Ele prometeu e Ele vai cumprir. Queira o adversário, ele não queira. Então deixa o inimigo pensar que acabou. Deixa o inimigo pensar que não tem mais jeito para você. Deixa o inimigo pensar que a tua família está no chão. Porque quando ele pensa que a tua família está no chão, ele não mexe mais. E aí Deus chega. E quando Ele vê, estamos como aquele defunto já levantando. Porque muitos já nos matou. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo, deixa eles pensar que a tua casa está morta, que os teus projetos estão mortos. Enquanto isso, eu estou trabalhando. Deixa ele pensar que eu estou em silêncio. Deixa ele pensar que eu virei as costas. Deixa ele pensar que eu não estou vendo. Enquanto isso, eu estou trabalhando para te dar vitória. Então deixa ele pensar que a igreja não tem dono. Deixa ele pensar que a tua família não tem projeto. Deixa ele pensar que você é qualquer um. Porque quando ele vê, aleluia, a vitória já está nas suas mãos. E ele não vai ter tempo nem de armar laço. Porque, aleluia, aquele que armou o laço, ele mesmo cai. A Bíblia fala que um certo dia Amã preparou a forca para Mardoqueu. Aleluia. E tudo indicava que era Mardoqueu que ia morrer. Já estava tudo preparado, já estava assinado. O decreto foi assinado, os judeus iam ser mortos.
Agora ele não está contente, agora ele também quer matar todos os judeus. Só que enquanto isso, Deus coloca Esther no palácio. Deus pega uma mulher improvável, Deus pega uma menina, aleluia, que não tem pai, não tem mãe, que é órfão, e coloca dentro do palácio para depois virar rainha, para virar a mulher, aleluia, daquele rei. Então Deus pega pessoas improváveis e coloca no palácio. Então Deus pega pessoas órfãs e coloca para sentar em cadeira de príncipe. Enquanto muitos estão olhando, está dizendo, é uma órfã, é uma viúva. E Jesus lá no céu está falando, ele não sabe do projeto. Ela não sabe o que eu tenho na vida dessa pobre viúva, desse pobre órfão. Ele não sabe. Então Mardoqueu, aleluia, está ali à porta do palácio. Enquanto isso, a mãe está lá dentro, mas não se dá por satisfeito. Enquanto Mardoqueu está tomando vento na porta ali, poeira, a mão está dentro do